Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Esse ano a igreja tem como tema: as ordens de Jesus revelam a missão de Deus. É o tema que nós vamos trabalhar ao longo do ano de 2019. As ordens de Jesus revelam a missão de Deus. E no mês de janeiro, como temos feito aqui há muitos anos, temos um tema anual e cada mês um tema que a gente de alguma forma trabalha com ele nas pregações, estudos, às vezes até retiro, acampamento. Nós vamos ter como tema em janeiro uma das primeiras ordens de Jesus. Na verdade, são duas ordens que estão interligadas. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Esse é o tema do mês de janeiro que a gente vai estar trabalhando aqui nos cultos aqui da igreja. E aí, refletindo durante a semana sobre esse tema e o que é que Deus, de alguma maneira, queria que eu pregasse ou falar até o meu coração, eu fui com a minha mente para a vida de dois discípulos de Jesus, que um deles é bem conhecido, mas o outro não é tão conhecido da gente. Dois dos que estavam caminhando com Jesus. Talvez a sua cabeça já pensa em Pedro, né? Que é um dos mais famosos lá, e que a Bíblia tem muito material sobre Pedro. Acho que uns 2 ou 3 anos atrás eu preguei aqui uma série parecida sobre Pedro. Mas eu vou, nesse mês de janeiro, se Deus der graça, eu estou aqui pregando nos 4 cultos de janeiro, à noite, e aí eu vou trazer como reflexão, como pregação, uma exposição sobre Tiago e João, os filhos de Zebedeu. O nome dessa série é Os Filhos do Trovão. Essa é a série que a gente vai estar trabalhando nesse mês de janeiro em Tiago e João. E o nome dela é Os Filhos do Trovão. Mas dentro dessa perspectiva, nós vamos ler de fato até o texto que Jesus olha para Tiago e João e diz a eles assim: vem e segue-me. Vem comigo, Tiago e João, que a gente tem uma caminhada longa aí pela frente. E aí Marcos, no capítulo 1, versículos 19 e 20, nós vamos ler esse texto aqui. Eu quero ler a partir do verso 16, porque ele nos contextualiza e com certeza as palavras que foram ditas a Pedro e a André também estavam valendo para Tiago e João, porque estavam dentro da mesma situação, do mesmo momento ali no Mar da Galileia, tá bom? Então é Marcos capítulo 1, a partir do verso 16 ao verso 20, tá bom? Veja só o que diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, foi o que Jesus falou, você pode ler aí, por favor? Exato. Então, eles, Pedro e André, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Você pode ler o versículo 20 comigo aí, bem forte, que é que ele diz? E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém mesmo? Jesus olha nos olhos de Tiago e João e diz assim: vem cá, me segue. Você já deve ter visto muito a história, o nome desses caras, quando você está lendo os evangelhos. Jesus, ele, quando encarnou e veio viver o seu ministério, ele caminhou aqui com 12 homens.
É verdade que um deles era Judas Iscariotes, o traidor, mas dentro daquele grupo de 12 homens, havia um grupo de 3 homens dos 12 que estavam mais próximos de Jesus em muitos momentos. Esses homens eram quem? Pedro, Tiago e João. Eu, quando digo Pedro, Tiago e João, eu fico na tentação de dizer no barquinho. Você fica também? Porque às vezes eu acho que eu sou doido, eu faço essa pergunta. Alguém fica também? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João eram os caras que estavam com Jesus. Jesus chamou, tem André aqui na história. André, irmão de Pedro, e João eram discípulos de João Batista e foram inclusive introduzidos a Jesus por João Batista, como o próprio João fala para a gente lá no início do Evangelho. Pedro, Tiago e João estavam presentes com Jesus em momentos que os outros discípulos não estavam. Tiago e João, juntamente com Pedro, foi quem estavam lá na casa da sogra de Pedro, para que Jesus orasse por ela, que estava acometida de febre, e ela fosse curada. Foi com Pedro, Tiago e João que Jesus entrou também na casa de Jairo, que estava com a filha morta, orou ali com ela e ela ressuscitou. Jesus disse naquele momento: manda sair todo mundo, mas ficou ali Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus. Muitas e muitas conversas que Jesus teve, particularmente com os discípulos, foram introduzidas justamente por esses 3 homens, Pedro, Tiago e João. Na verdade, os comentaristas bíblicos dizem que quando Jesus fala sobre a lista, ou quando é descrita a lista dos 12, é descrita, tá certo isso? Descrita. Justamente nessa ordem, Pedro, o primeiro, Pedro, como sendo um líder, depois Tiago e depois João. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Sua mãe, também uma das seguidoras de Jesus, talvez ali naquele número de 70 que estavam também caminhando com Jesus durante o seu ministério, a chamada Salomé, era mãe do Tiago e João, e também estava ali caminhando com Jesus. Foi ela mesma que chegou lá para Jesus e disse assim: ó Jesus, meus filhos estão caminhando com o Senhor aí já há um tempo, e eu queria fazer um pedido de mãe. O pedido é o seguinte: que naquele dia, quando o Senhor finalmente tomar o reino a Israel, meus filhos, Tiago e João, se sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como a gente vê lá em Mateus capítulo 20. Nós vamos estudar sobre esse texto também. Tiago e João estavam com Jesus muito perto dele. João era conhecido como um discípulo amado de Jesus. É assim que ele mesmo descreve de forma anônima em João, no Evangelho de João, falando sobre esse discípulo a quem Jesus amava de uma maneira diferente. Mas esses 2 homens, Tiago e João, especialmente João, foi desenhado para a gente como uma caricatura de que era um homem muito doce, muito amável, muito misericordioso. Só que esses mesmos irmãos, chamados Tiago e João, que são descritos aqui em Marcos, no capítulo 3, como sendo filhos do trovão, Boanerges, esses 2 foram eles quem chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, é o seguinte, essa turma que não te recebeu aí dos samaritanos, queres que a gente ore e desça fogo do céu para queimar todo mundo? Amém? O que é que você diria? Se fosse no Twitter, a turma ia dizer assim: esse Tiago e João são terrivelmente cristãos, né? Como se tem dito aí da ministra aí de Bolsonaro. Terrivelmente cristãos. Tiago e João dizem: Senhor, eu vou orar aqui, vai cair fogo do céu e vai destruir todos esses samaritanos. Eles caminharam com Jesus. João viu
Jesus mais de perto quando ele estava ali sendo crucificado. Jesus olhou para João e disse: João, está vendo aí essa senhora que está do seu lado? É minha mãe, cuida dela. Mãe, está vendo aí esse jovem do teu lado? Esse aí é teu filho. João estava ali perto de Jesus, mas João também estava muito desanimado com Tiago e os outros. Quando Jesus morreu, foram pescar, até que o Senhor Jesus veio a eles ressurreto e restaurou o coração e a vocação para eles viverem a vida cristã, como está descrito para a gente lá em Atos dos Apóstolos. Só que em Atos, nós vemos Pedro e João vivendo ali o ministério em Jerusalém. Eles foram presos lá no capítulo 4, e a gente vê isso acontecendo com a maneira mais forte. Mas de repente Tiago some da história. Tiago aparece no capítulo 12 de Atos, e o texto diz para a gente lá que Herodes Agripa I, esse Herodes, para atrair a atenção e a popularidade dos judeus, mandou matar Tiago. Ele foi matado a fio de espada. Diz a história da igreja, conforme um historiador Eusébio de Cesareia, que Tiago foi dedurado por uma outra pessoa, e essa pessoa que levou Tiago até a presença de Herodes para a espada decapitá-lo ali, no caminho em que ele estava andando ao lado de Tiago, esse alguém, ele se arrepende, ele se converte e ele pede perdão a Tiago. Tiago o beija e ambos são ali mortos por Herodes. Tiago teve um ministério de aproximadamente 14 anos. Ele morreu no ano 44 por Herodes. O que me impressiona na história de Tiago é que está completamente fora das nossas ideias e noções de coach, treinamento, produtividade, resultado. Porque Tiago foi alguém que Jesus investiu muito tempo, colocou ele bem pertinho, mas o ministério de Tiago não duraria mais do que 15 anos. O ministério de Tiago durou apenas 14 anos. Não, a Bíblia não fala para a gente sobre o que aconteceu a Tiago nesses 14 anos, mas a história da igreja fala que Tiago foi quem levou o evangelho a lugares bem distantes. Deixa eu ver se eu consigo falar sem complicar muito. Tiago, ele levou o evangelho a uma população judaica que vivia em uma ilha lá na Itália, chamada Sardenha, e foi quem levou o evangelho à Espanha, ao noroeste da Espanha. É por isso que lá na Espanha, lá no noroeste, tem um lugar chamado Santiago de Compostela, que tem uma caminhada assim muito famosa, não sei se você sabe, de 800 quilômetros, que dura aproximadamente 30 dias de caminhada. Será que eu vou um dia? Não sei. Porque Tiago, dentro da Idade Média, por causa da tradição católica, foi tomado como um patrono dos espanhóis. É por isso que o Chile aqui tem como capital também São Tiago. É uma homenagem a esse Tiago, filho de Zebedeu, filho do trovão. Isso é história, isso é a tradição da igreja. São fatos, e tem também lendas e histórias, muitas em torno disso. Mas um dos fatos que se diz é que no século IX, inclusive, partes do corpo de Tiago, que estava em Jerusalém, foi levado lá para Santiago de Compostela, e lá tem uma catedral, uma capela em sua homenagem. É verdade que isso está dentro da tradição e da história medieval católica. Mas o fato é que Tiago, durante esses anos, foi quem levou o evangelho lá aos judeus, a uma comunidade de judeus que tinha sido expulsa de Jerusalém. Tiago foi lá levar o evangelho, e quando volta para Jerusalém, Tiago é totalmente decapitado. João é mais fácil. História de João. Agora imagine você
passou 3 anos caminhando perto de Jesus, bem pertinho. Era o discípulo amado, era aquele que colocava a cabecinha assim no peito de Jesus, certo? Jesus morreu na cruz, você está desanimado, foi pescar. Jesus ressuscitou, está lá com a turma, comendo na praia, assim, na beira-mar, vivendo a mesma situação que aconteceu aqui. Jesus diz aos discípulos: joga a rede aqui. Pedro joga, os discípulos puxam a rede cheia de peixe. Jesus prepara ali uma fogueira na praia e eles começam a comer, e Jesus conversa com eles, já ressurreto. Chega naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz o quê? Sim. Tu me amas? Tu me amas? Jesus diz a Pedro: pastoreia a minha igreja, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia. Mas para João, Jesus diz assim: João, cuida da minha mãe. Lá na cruz, Jesus olha para João e diz: João, cuida da minha mãe, ela é tua mãe agora. E a Bíblia também não conta, mas a história da igreja conta para a gente que de fato Maria e João viveram durante o ministério de João em Éfeso. Sim, João cuidou de Maria. João, ele viveu o seu ministério em Jerusalém, depois ele foi para Éfeso, após o apóstolo Paulo ter plantado e discipulado aquela igreja ali na Ásia Menor. E João se torna uma espécie de líder, que é chamado de bispo, embora no Novo Testamento não haja diferença entre pastor, presbítero e bispo no grego. Mas João se torna ali o líder daquelas igrejas em toda a Ásia Menor. E em Éfeso ele desenvolve o seu ministério juntamente com a mãe de Jesus, a quem ele foi dado a missão de cuidar. Jesus não disse a João: João, faz muitas coisas, eu estou aqui um checklist para você. Mas Jesus disse a João: cuida da minha mãe, cuida da minha mãe. Em Éfeso, João desenvolveu o seu ministério, até que ele sofreu na pele grande perseguição por parte do imperador romano. Diz a história da igreja também, Eusébio de Cesareia, que João, com Pedro, em uma das viagens a Roma, foi preso. Alguns contam no século II, Tertuliano, por exemplo, que João fora colocado num tonel de óleo quente e saiu dali ileso. Isso é história, não está na Bíblia. Mas não quer dizer que não seja verdade. É como nós estudamos história na vida comum, na escola, nos documentos da história da humanidade. Por causa disso, João foi levado para uma ilha. Essa ilha era chamada Ilha de Patmos. Uma ilha que recebia ali refugiados, presos. Imagine que naquela época não havia direitos humanos para presidiários como há hoje. Imagine que o sistema presidiário daquela época era muito pior do que o que se tem hoje. Só que João não está somente preso em Roma, como Paulo ficou, por exemplo. João está preso numa ilha distante, sem comunicação, sem transporte, sem nada. Uma ilha distante, e João está lá preso, como se estivesse aqui em Fernando de Noronha. É bonito Fernando de Noronha, não é? É lindo as fotos, se vê, é coisa maravilhosa. Mas vai morar lá. No século XXI, vai morar em Fernando de Noronha para você ver a dificuldade. Era Patmos, muito pior, muito pior. João lá em Patmos, no dia do Senhor, ele vê o Senhor. E a Bíblia diz que João, 90 anos, no ano 90, porque seu irmão morreu em 44, mas João morreu perto do ano 100. Mas lá para os anos 90, quando ele escreve a primeira epístola de João, antes de estar lá em Patmos, ele diz assim: o Senhor Jesus, a quem eu tenho visto e ouvido. Ele não fala de Jesus como quem
conheceu lá atrás, no passado. Mas ele fala de Jesus com um gosto, com um sabor na boca, como de quem está conhecendo e desfrutando dele ainda hoje. O Senhor Jesus, a quem tenho visto e ouvido, é dele que eu vou dar testemunho, esse que as minhas mãos apalparam. Esse João, que é chamado de filho do trovão, Boanerges, porque orou pedindo a Jesus, dizendo a Jesus: Senhor, deixa eu orar para cair fogo e destruir essa turma aqui em Samaria. Termina escrevendo a primeira epístola de João, unindo de uma maneira maravilhosa a verdade e o amor. E esse João intempestivo, zeloso, cheio de energia, de força, de disposição, termina o seu ministério sendo conhecido como o apóstolo do amor. Ele vai para Pátimos, ele recebe o Apocalipse ali, depois ele volta para Éfeso e morre lá em Éfeso, de morte natural, como diz a história. Mas espera aí, esse aqui não é um sermão biográfico. Eu não quero aqui somente trazer a história de Tiago e João e fazer você pensar em fazer a caminhada em Santiago de Compostela e conhecer o que foi que Tiago fez lá na Espanha e o que foi que João fez lá em Éfeso. Não, não é isso. Mas volta os olhos lá para o texto, porque tendo em vista toda essa história que Tiago e João viveu com o Senhor Jesus enquanto apóstolos, volta para o início. Volta. É o que muitas vezes nós precisamos fazer. Volta para o início de tudo. As séries de filmes fazem isso, não é? X-Men, por exemplo, Origens, vai mostrar o início, como tudo começou, como a sua vida cristã começou lá do início. Volta lá para o início, na beira do mar da Galileia, e vê só como tudo começou. Porque é isso que muitas vezes na vida da gente nós precisamos aprender a fazer, voltar ao início de tudo. Foi o que Jesus falou à igreja de Éfeso, inclusive através de João no Apocalipse, que ela tinha se perdido no primeiro amor e deveria voltar às primeiras obras. Volta lá para o início de Tiago e João, quando eles estavam à beira do mar da Galileia, trabalhando junto com seu pai, em uma pequena cooperativa, religiosos, não viviam muito provavelmente uma vida promíscua, não estavam à beira do mar bebendo e fazendo maior festa, estavam trabalhando com seu pai, cuidavam ali dos negócios, aparentemente era uma família que vivia em união, participava da vida dos filhos. Salomé aparece várias vezes, Zebedeu é citado várias vezes na Bíblia, aparentemente como um homem de posses, conhecido, de boa fama. Era Tiago e João. E estavam eles lá num dia comum, natural, como um culto desse que você se arrumou e veio para cá, um dia comum, natural, normal. Estavam eles ali à beira do mar da Galileia, consertando as redes, provavelmente depois de ter passado a noite inteira pescando e podendo, através daquela pescaria, abençoar os seus empregados, a sua família, vender os peixes, negociá-lo no mercado. Estavam lá. Era uma pequena cooperativa. Possivelmente Pedro e André também participavam ali, a gente não sabe exatamente como era o negócio. Aí de repente vem Jesus andando pelo mar da Galileia, e caminhando no mar da Galileia, Jesus olha nos olhos de Tiago e João e diz a eles as palavras mais poderosas que alguém pode ouvir aqui na terra. Mais poderosas. Que não tem a ver com o resultado que eles deveriam dar no reino, não tem a ver com o resultado que eles deveriam dar por se tornar homens conhecidos na história, mas tem a ver com aquele que chama, que é Jesus. E o que eu acho espetacular nessa história é isso, é que Tiago, apesar de estar lá junto com Pedro e João, caminhando perto de Jesus, ele tem somente 14 anos de trabalho, de ministério na sua vida. E morre de uma das piores maneiras que alguém pode morrer, decapitado. Por causa da justiça, por causa do evangelho de Jesus.
Mas João, a quem os discípulos achavam que ele não ia nem morrer, porque Jesus falou isso lá no finalzinho do Evangelho de João, né, falando sobre ele, o pessoal interpretou errado. Ele viveu até quase 1 ano sem servindo ao Senhor com muito amor e com muito zelo. Esses jovens, homens, trabalhadores, religiosos, de família, estava tudo muito bem, obrigado. De repente vem um homem. Esse homem que João Batista, lá no Rio Jordão, batizou e disse: eu não sou digno nem ao menos de desatar as sandálias dos seus pés. Esse homem que quando foi batizado, e possivelmente eles sabiam disso, porque João e André caminhavam com João Batista, quando fora batizado lá por João Batista, o Espírito vem sobre ele e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este homem que tão poderoso, quando vinha longe, que João Batista viu, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem que simples, Isaías no capítulo 53 diz que não era de grande formosura, de grande beleza, era um homem simples, que se vestia igual a todo mundo, que tinha os traços iguais a todo mundo. Não quer dizer, como ultimamente eu tenho visto, que Jesus é negro ou é branco, ou ele tinha que ser negro, ou ele tinha que ser mulher, ou ele tinha que ser homem, ou ele tinha... Tem nada a ver com isso. Jesus se fez homem, humanidade, carne, e estava ali vivendo e habitando entre nós, não como homem simples e comum, mas enquanto homem cheio da glória de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da verdade de Deus. E quando Tiago e João, que estavam ali, de repente só consertando redes, passaram a noite trabalhando, ajudando seu pai, vivendo uma vida honrada e honesta aqui na terra, encontram algo maior, mais poderoso, mais glorioso, mais belo, mais santo, uma coisa espetacular, diferente na frente deles. Era Jesus. Jesus chama e eles vão. E às vezes a gente desenha a conversão ou o discipulado de uma maneira tão equivocada. E o texto está dizendo assim: Jesus chamou e eles imediatamente foram. Imediatamente. Sabe aquela proposta que você recebe assim, imediatamente você desliga o telefone, ou se arruma e vai. Imediatamente. A questão é que nós fazemos isso quando ouvimos uma proposta de emprego melhor, fazemos isso quando recebemos um convite para ir comer em algum lugar legal, para fazer uma viagem, fazemos isso para ir para um jogo de futebol. Mas Tiago e João ficaram assim, enaltecidos, assim, quebrados, quando viram Jesus caminhando sobre o mar da Galileia. E Jesus só diz a eles assim: vem e segue-me. Jesus só diz a eles assim: vem e segue-me. E o texto diz, conforme nós lemos, que eles imediatamente deixaram no barco seu pai Zebedeu. Imediatamente deixaram aquele negócio com os empregados e imediatamente seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Primeiro que a gente precisa entender aqui é que a glória do chamado, o poder do chamado, não está nas consequências. Não está no que Jesus prometeu a eles. Não está que Tiago e João foram para Jesus porque estavam precisando consertar a vida. Não está nisso. Não está que Tiago e João foram para Jesus porque o negócio não estava legal, estava sem dinheiro, estava falido, quebrado, então eu vou para Jesus. Não tem nada a ver com isso. A nossa caminhada com Jesus não tem a ver com o que de repente Jesus possa nos dar e nos abençoar, mas a nossa caminhada com Jesus tem a ver com Jesus.
tem a ver com a nossa capacidade de enxergar Jesus. E digo mais, baseado nisso, a nossa caminhada com Jesus muitas vezes é tão pequena, é tão medíocre, é tão assim rasa, tão somente porque não conseguimos mais enxergar a grandeza e a glória e a beleza de Jesus. Não conseguimos ser tocados por Jesus, tomados por Jesus, ver Jesus de uma maneira especial e não somente como um homem comum que veio fazer parte da minha vida e que veio se amoldar a minha história. Não conseguimos mais ver a glória nos olhos de Jesus, o amor nos olhos de Jesus, a beleza nos olhos de Jesus, o poder de Deus em Jesus aqui na terra e revelado para a gente na palavra de Deus. Não conseguimos. E a nossa vida cristã fica desse jeito, medíocre, com altos e baixos, cheios de brechas na nossa vida espiritual, mundanos e por aí vai. Muitas vezes até religiosos, mas sem enxergar a beleza de Jesus, muitas vezes até solenes, tradicionais, mas sem enxergar a beleza e a glória de Jesus. Esse sermão tem um ponto, o ponto é o seguinte: a nossa caminhada com Jesus depende de como você o enxerga, de como nós vemos Jesus, de como nós enxergamos Jesus. Depende do que Jesus é. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o que estava com o Pai no princípio da criação, por quem todas as coisas foram feitas e para Ele foram feitas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é santo, Ele é tremendo. Jesus. Porque se não for por causa de Jesus, a gente vai começar uma disputa aqui. A disputa é o seguinte: vamos lá, gente, vamos caminhar com Jesus, larga essas redes, não vale a pena, não está dando dinheiro, vem para cá. Ou vamos lá, deixa esse negócio errado que você está fazendo aí, você está vivendo o sexo fora do casamento, deixa isso, vem para Jesus, vamos lá. Vamos lá, você está quebrado, triste, em depressão, vem para Jesus, vamos lá, sua vida vai melhorar, vamos lá, sua igreja está muito morgada, vamos lá para a nossa igreja, ela é muito animada, vamos lá. E a gente começa a enfeitar, colocando coisa que não precisa. Só precisa de Jesus caminhando no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Só precisa de Jesus caminhando no lago, no mar da Galileia, e a gente vê-lo. É a visão do Cristo, é a visão que temos de Jesus que determina a nossa caminhada. É a visão que temos de Jesus que determina a nossa força para levantar durante o dia. É a visão da glória e da pessoa de Jesus que determinam a maneira como eu me relaciono com as pessoas. É a visão do Cristo que determina se eu vou continuar aqui ou se eu vou para lá. É a visão do Cristo que determina a minha fidelidade, a minha santidade, a minha vida aqui na terra. É a visão do Cristo que determina a minha vocação no mundo, o meu envolvimento na igreja. É a visão de Cristo que determina, inclusive, a minha submissão aos líderes que Deus tem levantado, tanto na sua casa, como aqui na igreja de Cristo, como lá no seu trabalho. Por isso que a Bíblia diz, como ao Senhor, ao Cristo. Se você pudesse pintar e desenhar o Cristo na sua memória, como ele sairia? Nós somos a geração de eternizar momentos, não é isso? No Instagram, a foto, eternizou o momento. De repente, daqui a 5 anos aparece no seu Facebook: 5 anos atrás aconteceu isso, 4 anos, 3, 2, 1.
Como é que nós estamos eternizando Jesus no nosso coração, na nossa mente? Como? Tiago, 14 anos. João, 60 anos, pouco mais. 14 anos, Tiago, quando estava na frente de Herodes, disse: Herodes, pode passar a espada, pode passar a espada no meu pescoço. E ao algoz lá, o que tinha dedurado ele, Tiago beija ele. E o cara fica tão contrito que Eusébio de Cesareia diz que ele foi também decapitado por Herodes. João, 60 anos depois, 60 anos depois. Eu não sei se alguém aqui tem 60 anos de crente, não vou perguntar. 60 anos depois, João diz: Jesus a quem tenho visto e ouvido. Porque um dia Jesus apareceu no mar da Galileia e disse: vem e segue-me. E esse sermão tem um ponto. Pode me criticar à vontade. Tem uma história, mas tem um ponto só, um ponto. A nossa caminhada depende da visão que temos do Cristo. Sabe por quê? O que acontece com João e Tiago ali é que, porque eles viram Cristo, nada se torna mais precioso. Porque eles viram Cristo, nada poderia ser mais valioso, nada. Nós ficamos muitas vezes perdendo tempo, dizendo até às pessoas: larga isso. E o outro: eu não consigo. O outro: larga aquilo, não está errado. Você quer viver uma vida com Jesus e uma vida mundana? Quer viver uma vida com Jesus apenas no domingo e não busca e conhece Jesus durante a semana? Quer viver uma vida com Jesus de mentiras? Quer viver uma vida com Jesus de máscaras, sem força, sem vitalidade, sem fidelidade, sem temor do Senhor? Quer viver? E a gente fica: para fazer isso, para de fazer aquilo, vamos lá no culto A, vamos lá no culto B, naquela programação, acampamento de carnaval, vamos lá, vai. Se nós não chegarmos a ver Jesus, a igreja pode ser a melhor, mas não vai ter poder. Mas sabe o que acontece? É que quando ouvimos uma história dessa, a gente pensa logo no cara que está vivendo a vida mundana, ou no jovem que está transando antes do casamento, ou no cara que está adulterando no seu casamento, ele está adulterando. Mas veja só, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, trabalhadores honestos, religiosos até. Mas eles são tomados pela glória da presença de Jesus de uma maneira tão forte, que o trabalho, aquilo que é também vocação de Deus, fica abaixo de Jesus. A família, aquilo que também é bênção de Deus na vida da gente, fica abaixo de Jesus. Seus sonhos, sua história, sua reputação, o que fosse, ficava abaixo, escondido na presença de Jesus. Por isso que Jesus olha nos olhos de Tiago e João e não diz assim: vem, segue-me, por quê? Vem, larga esse negócio e vem comigo, por quê? Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é o diabo no nosso ouvido. Sai desse negócio, porque eu vou te dar algo melhor. Curte os prazeres dessa vida, porque eu vou. Faz esse negócio desonesto, porque vai ser melhor. Vai ganhar um dinheiro. Quem faz esse tipo de propósito para a gente é o diabo. Desde o jardim do Éden, disse para Adão e Eva lá: se comer, vocês serão iguais a Deus.
É o diabo que usa dessa artimanha de estar prometendo recompensa, enquanto que Jesus diz: eu sou, Ele mesmo é a própria recompensa. É Ele mesmo, é Jesus. É por isso que Deus lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, não disse a eles assim a recompensa. Disse assim: se você comer, você vai morrer, porque Ele já é o nosso bem maior, a nossa maior recompensa. Jonathan Edwards, ele falando num livro sobre avivamento, ele diz que quando a graça invade o nosso coração de uma maneira forte, gera dentro de nós duas coisas que ele falou que eu achei muito legais. Gera dentro de nós gosto e disposição. Pastor lá do século XVIII nos Estados Unidos, assim, quando a graça de Jesus invade, gera gosto, delícia, prazer. As vontades são cativas, são convertidas a Cristo. Quebra as entranhas do nosso coração, gera em nós gosto, afeto, prazer, deleite, desejo por Deus. Desejo pela santidade. Jonathan Edwards também fala que a maior felicidade do homem é se encontrar com a santidade de Deus aqui na terra. É esse gosto da alma que vem porque a graça invadiu. Jesus apareceu. Ele diz o gosto e a disposição. Quando a graça invade, em nosso coração gera gosto e uma forte disposição para seguir, custe o que custar. Já pensou se Jesus olhasse para você e dissesse assim: vem, me segue, porque daqui a 14 anos vai passar uma espada no seu pescoço, você vai morrer. Vem, me segue, porque daqui a 60 anos vão te colocar num caldeirão de óleo quente e você vai sofrer, viu? Ficar na ilha de Patmos vai ser difícil. Vem, me segue, porque eu vou te dar isso, te dar aquilo outro. Jesus disse: vem, segue-me. Jesus diz a Pedro e André: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a esses dois irmãos, conhecidos como filhos do trovão, Jesus fez deles homens que seguiam com gosto e disposição. Gosto e disposição. Custe o que custar, mas não com peso, com gosto. Eles não largaram assim, dizendo: pai, eu vou lá, mas se der errado, já sabe, né? Ou pai, eu não queria não, mas eu vou. E assim, imediatamente eles deixam, largam as redes, largam a família, largam os sonhos e projetos, largam tudo o que eles tinham de mais precioso e seguem Jesus. Gosto e disposição. Não sei o que nós temos que largar hoje, mas quando a gente pensa numa pessoa que está vivendo uma vida libertina, talvez você tenha que largar até o seu namoro. Quando você pensa numa pessoa que está roubando, talvez você tenha que largar o seu emprego. Eu não sei, não sou aqui o profeta que vou dizer o que é que você vai fazer. Eu preciso que Deus fale comigo o que eu preciso fazer. Mas parece que é mais fácil a gente pegar esse sermão e aplicar no libertino, que está postando nos stories, que está bebendo, fumando, usando drogas, sexo e rock and roll por aí, e é crente, está na igreja dia de domingo. É fácil a gente chegar para ele e dizer: é isso, é isso, é isso. Mas ao homem que é irascível, ao egoísta, ao egocêntrico, ao controlador, ao ansioso, ao que acha que é dono de si mesmo, ao que se garante e se valia nas suas posses
e porque é filho de alguém, como filho de Zebedeu, ao amargurado. Talvez Tiago e João, como religiosos, solenes que eram, se encaixariam mais nesse padrão. Mas quando eles olham para Jesus, gosto e disposição brotam no coração deles para seguir no discipulado, na caminhada com Jesus. Na semana que vem nós vamos continuar estudando a história desses homens, em outra situação. Mas sempre a gente vai precisar voltar para o início. Sempre. O início de Tiago e João, como também o início da nossa vida cristã. Sabe, quando tomamos a ceia, é um bom momento da gente lembrar do início. Porque foi lá no início que você se entregou, viu Jesus, deve ter sido assim, batizado, ter feito a sua pública profissão de fé, e toma a ceia do Senhor. É um bom momento para a graça, porque assim é chamada, é um meio de graça. A graça invadiu o meu coração e o gosto e a disposição fluírem novamente, como foi no Mar da Galileia, quando Jesus apareceu. Amém? Queria chamá-lo para orar, puder fechar os olhos, chamar os presbíteros aqui à frente. Você em oração aguarde. Senhor, dá-nos a graça, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, também aqui na Eucaristia, ceia, o sacramento do Senhor, que o Senhor estabeleceu como um novo caminho de salvação, como símbolo da Tua presença espiritual na igreja todos os dias até a consumação dos séculos, de uma maneira tão simples, mas que representa a nossa libertação, a nossa salvação, o Teu corpo, que foi ali trucidado naquela cruz, o Teu sangue ali derramado, Cordeiro de Deus que foi entregue para a remissão de pecados, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que não está mais crucificado como um cordeiro mudo, mas agora como um Senhor poderoso, Deus forte, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, que foi achado digno de abrir o livro, conforme o Senhor revelou para João. Está aqui conosco. Eu podia aqui finalizar esse sermão pedindo: Senhor, me dá força para largar isso, me dá força para largar aquilo, mas Pai, livra-nos até dessa hipocrisia. Nós te pedimos Senhor, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para a gente ver o Senhor no Mar da Galileia, nos chamando pelo nome, dizendo: vem, segue-me. Vem e segue-me.
ver o Senhor, ouvir, ver e ouvir continuamente o Senhor. Nos abençoa nesse momento de ceia também, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.